E aí, gente, tudo bem? Bom, voltei aí de um longo tempo sem postar vídeo no canal, mas agora eu vou fazer uma série de vídeos com outro foco, eu espero que vocês gostem. É um foco mais de intercâmbio, curso de inglês, um pouco de estudos. Então, vamos lá. O vídeo de hoje é um vídeo bem específico para quem quer fazer o TOEFL. Então, se você está interessado, se você vai fazer, se você está terminando seu curso de inglês e você está em dúvida, eu vou fazer um vídeo explicando um pouquinho para vocês como que eu tô estudando e como que funciona um pouco mais sobre essa prova. Bom, para quem não sabe, TOEFL é uma prova que você faz ou quando você acaba o seu curso de inglês, ou quando você está querendo entrar em alguma universidade dos Estados Unidos, do Canadá, alguma universidade que a língua da universidade seja o inglês. Essa prova é uma prova de proficiência para avaliar o seu nível de inglês. Então, ela avalia a sua gramática, a sua escuta, o seu texto, a sua leitura, vários aspectos. Depende de qual TOEFL você vai fazer, eu vou falar um pouquinho sobre isso também. E como eu falei, algumas escolas de inglês aplicam esse TOEFL, algumas não, e daí quando você vai tentar entrar na universidade, eles pedem essa nota e daí você precisa acabar fazendo. A minha escola de inglês, quando eu me formei, fez essa prova. Eu me formei em inglês faz 4, 5 anos mais ou menos, mas o meu TOEFL já venceu, porque existe um TOEFL que vale para sua vida inteira, então você faz ele uma vez e ele vale eternamente, e tem esse que eu fiz que vale só por 4 anos, então a cada 4 anos, se você precisar, você precisa renovar. Então o meu, ele acabou de vencer, eu acho, e daí como eu tô pensando em renovar ele, eu vou dar algumas diquinhas aqui pra vocês. Como eu disse, eu já me formei faz um tempo, então como eu não fiquei praticando todo esse tempo, acabou que alguns aspectos do meu inglês ficaram um pouco de lado. Eu treino ouvido sempre, leitura talvez, mas gramática, assim, não é uma coisa que a gente acaba treinando no dia a dia. Então, para isso, eu tô estudando por conta própria e com um professor de inglês que tá me ajudando. Eu vou fazer 5 aulas de inglês com ele. Aí depois eu vou ter, algumas semaninhas para estudar sozinha e eu vou aplicar a prova no final de novembro. Então, eu vou dar dicas que ele me deu, dicas que alguns professores antigos me deram e dicas que eu vejo que pra mim funcionam. Então vamos lá, primeiro eu vou falar sobre a diferença entre dois TOEFLs que existem. Eu acho que são só esses dois, eu não tenho muita certeza. Existe um outro teste de inglês que eu não me lembro o nome, eu deixo aqui pra vocês, mas não é esse o foco é o TOEFL mesmo. Como eu disse, existem dois tipos, o ITP, que é o que eu vou acabar fazendo, e o IBT. Esses dois, eles são diferentes, têm sessões diferentes, valem notas diferentes e servem, dependendo da universidade, pede um ou pede outro. O ITP é uma prova que dura cerca de 2 horas e ela é dividida em 3 sessões. Listening, que é escuta, Reading, que é ler texto, e Grammar, que é gramática. O máximo que você consegue tirar nessa prova é 677, então é uma prova que tem, se eu não me engano, 140 questões, 50 de listening, 40 de grammar e 50 de reading. E aí depois eles convertem essa nota para ficar esse número de 500. As pessoas tiram em torno de 500, 600 pouco. O IBT é diferente. O IBT dura 4 horas e ele tem 4 sessões. O reading, que também é texto de novo. O listening, que também é escuta. O writing, que é escrever um texto, e o speaking, que é falar. Então, essa prova também avalia a sua fala. Essa prova, como eu disse, tem 4 horas e a nota máxima que você tira é 120. Então, é bem diferente a conversão que eles fazem para avaliar os alunos em cada um desses dois tipos de teste. O que eu vou fazer é o ITP, que tem 3 sessões. Então, eu vou dar dicas para essas 3 sessões para vocês. Lembrando que são dicas minhas, então se você tiver alguma dúvida maior em relação a esses TOEFLs, procure um professor de inglês, procure uma escola de inglês, que eles podem tirar essas dúvidas para vocês. Bom, como eu falei, essa prova começa com o listening, que são 50 perguntas sobre áudios que você vai escutar.
Essa primeira parte da prova é dividida em 3 partes. São 3 diferentes tipos de áudio. Na verdade, são vários áudios, mas eles são 3 tipos diferentes, digamos assim. O primeiro tipo eu acho que é o mais fácil de todos. A primeira parte são 2 pessoas conversando, geralmente 2, 3, 4 frases entre elas. E aí, baseado no que elas falam, você responde uma pergunta sobre isso. A segunda parte é um pouco mais complicado, que geralmente é uma aula de faculdade, um professor falando sobre algum assunto. Então, é um diálogo entre uma pessoa só, é como se fosse um monólogo, mais comprido. E aí, depois disso, você tem que responder algumas perguntas sobre esse monólogo. Então, você tem que lembrar do que a pessoa falou e aí, baseado nisso, responder algumas perguntas. E a última parte é novamente uma conversa, geralmente entre 2 pessoas, mas às vezes tem 3, às vezes tem mais. E aí depois, baseado nessa conversa mais comprida, você precisa responder algumas perguntas sobre ela também. Como que eu faço para praticar o listening? O meu professor, nas aulas que eu tô tendo, ele faz atividades comigo. Então ele vai lá, coloca áudios e baseado nesses áudios eu respondo perguntas. Eu acredito que existem sites para praticar isso também, então é só você colocar no Google lá, atividades de listening, ele vai te dar áudios e vai te dar perguntas para você responder. Mas eu acho que o listening é o mais fácil de você praticar em casa, através de filmes, através de séries, de música. Então, o que eu faço? Eu assisto muita série, principalmente série, mas filme também. E quando eu vou assistir essa série e esse filme, ou eu assisto com legenda em inglês, ou eu assisto sem legenda. Que isso ajuda muito mais o seu ouvido a acostumar com o inglês. Você força mais a tentar entender o que está acontecendo, então é assim que eu faço. Música, eu escuto já muita música em inglês no meu dia a dia e eu só tento, prestar atenção na letra, ou às vezes eu pego a letra em inglês para ver o que eles estão falando. Então essas são as formas que eu pratico o meu listening. A próxima categoria, que é o grammar, é a categoria mais complicada de você estudar sozinha, porque é gramática. E gramática envolve tudo que você já estudou nos seus tantos anos que você fez inglês. Eu fiz inglês, sei lá, por 10 anos. Eu fiz por muito tempo. Não que todos esses anos eu tenha estudado coisas diferentes. Claro que tem coisas que a gente revisa. Mas o grammar é muito abrangente. Você precisa treinar várias coisas. Como que eu estou fazendo? O professor me passa atividades, ele me passa pontos básicos do grammar, algumas questões que ele sabe que podem cair. Eu posso fazer um vídeo mais específico para vocês falando dessa sessão, como que eu estou estudando, um study vlog, digamos assim. Mas ele me passa essas questões mais básicas. A partir disso, eu estudo em casa o que ele me passa na aula. Uma questão que ele sempre me diz que é importante cuidar, que como se fosse uma pegadinha, é em relação à concordância da frase. Eles sempre fazem questões assim e são questões que as pessoas erram mais facilmente. Então é importante, quando você está lendo uma frase, prestar atenção se ela está concordando por inteiro, se o verbo está concordando com o substantivo. Isso. Ai, que burro, dá 0 pra ele. É importante ver se o verbo está concordando com o substantivo. Essa sessão também é dividida em 2 partes. A primeira parte são frases e tem 4 opções de palavras para você completar essa frase baseadas na gramática. Então você tem que olhar o que a frase diz e a partir das 4 opções você completa o quadrinho. A segunda parte eu acho um pouco mais complicada, que geralmente são frases também, e tem 4 palavras ou 4 expressões sublinhadas. E aí você tem que colocar quais dessas expressões estão erradas na frase. Eu acho mais difícil porque às vezes eu acho que tá tudo certo. Então é mais complicado achar o erro. Mas é, de novo, questão de prestar atenção na gramática, na concordância e tentar achar o erro nessas frases. Como eu disse, essa é a parte que eu acho mais difícil de estudar por conta própria. Nessa parte do TOEFL eu sei que tem muita coisa na internet para você praticar, então eu acredito que é só dar uma procurada. Por fim, a parte do reading é a parte de texto. Essa parte é a parte que você mais pode se perder, porque pelo tempo, teoricamente não dá tempo de você ler os 5 textos, porque são 5 textos e baseado nesses 5 textos você responde 10 perguntas de cada texto. Como que eu faço que uma professora antiga minha e até meu próprio irmão me deu de dica, porque realmente pelo tempo é meio difícil você ler todos os 5 textos. É importante também isso, presta atenção no tempo, responde cada sessão no tempo que ela pede para responder,
para depois não ficar pouco tempo na parte do texto, que acaba sendo mais difícil. Geralmente essas questões são: qual o tema do texto, o assunto principal, o que tal palavra está querendo dizer em tal linha, o que tal palavra se refere ao que em tal linha, e aí algumas coisas relacionadas ao assunto do texto. Então, como que eu faço? Eu vou primeiro respondendo essas de o que tal palavra quer dizer em tal linha e o que tal palavra significa em tal linha. A partir disso, eu já vou tendo uma ideia mais geral do texto, e aí eu consigo responder aquela de qual é o assunto geral do texto, qual o tema do texto. Aí depois disso, eu vou para as outras questões que são mais relacionadas ao que o texto diz mesmo. Se eu não consigo responder, eu dou uma lidinha rápida no texto, porque aí eu já não preciso ler o texto inteiro, porque eu já tenho uma noção. Ou então, às vezes eu consigo responder mesmo sem ter lido o texto inteiro. Então é assim que eu faço, porque se eu for ler cada um dos textos, eu vou perder muito tempo. E essa prova é muito questão de tempo, é tipo um vestibular. Outra coisa que tem me ajudado muito é que eu tô lendo um livro em inglês. Eu já tava lendo um livro antes, aí quando eu comecei a fazer essas aulas, o professor pediu que eu pegasse um livro e eu fosse lendo durante as semanas. E isso ajuda, porque você tá lendo inglês, você tá praticando tanto a sua gramática quanto a sua leitura mesmo. Isso acaba ajudando nessa última sessão. Então, o máximo de leitura que você conseguir fazer em inglês também vai te ajudar com isso. Outra coisa, por fim, que você precisa prestar atenção é no gabarito. Essa prova, pelo menos aqui eu faço, o TOEFL que eu faço, eu nunca fiz o outro, são bolinhas que você tem que ir pintando. É muito fácil você se confundir e pintar a bolinha da linha seguinte ou da linha passada. Eu fiz isso quando eu fui fazer a prova pela primeira vez. E isso depois você acaba se perdendo, porque você vai respondendo todas erradas e aí no fim você acaba meio que perdendo alguns pontos na prova por causa disso. Então presta atenção no gabarito, vai sempre olhando se a pergunta que você está respondendo é realmente a questão que está perguntando, né? Presta atenção no tempo também, como eu falei, é importante responder cada sessão no tempo que ela está estimado para ela, que eu acho que você consegue se dar bem. É uma prova difícil, não é uma prova difícil, é uma prova trabalhosa, mas eu acho que se você prestar atenção nessas regrinhas, dar uma estudada, você consegue se dar bem. É isso, espero que vocês tenham gostado das dicas do vídeo de hoje. Como eu disse, eu vou voltar com mais vídeos falando um pouco sobre esse assunto de intercâmbio, de estudos. Eu vou fazer um story vlog mostrando certinho como eu tô estudando agora por conta própria. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!